Álvaro Janeiro, como você analisa o veganismo em face à alimentação carnívora de determinados animais? E quanto a sentirmos culpados ao assassinato dos animais para nossa alimentação? Abraços. Cara, olha, face à alimentação carnívora de determinados animais, eu não sei, eu analiso o veganismo. Porque aí a gente está falando sobre dieta de espécie e não sobre escolha dietética. Você tem espécies que conseguem comer de tudo e elas vão comer mais ou preferencialmente aquilo que está mais disponível. Então, sei lá, ursos comem de tudo e alguns ursos eles vão comer mais mel do que peixe. Entendeu? Você tem uma questão de preferência, não é nenhuma preferência às vezes, é a disponibilidade daquele alimento. Chimpanzés comem de tudo. Se você tiver carne em abundância disponível, eles vão preferir, eles vão adorar. Mas até por uma questão de disponibilidade, a maior parte da dieta dos chimpanzés é composta por frutas. Né? Então, isso faz desses animais onívoros, do mesmo jeito que nós somos onívoros. Então, a gente tem pessoas que preferem só comer plantas. Mas é uma preferência. Se essa pessoa comer carne, ela vai digerir essa carne tão bem quanto qualquer outra pessoa que come carne. Então, a preferência dessas pessoas não diz sobre a espécie humana. Entende? Então, não dá para você falar dela como... Não dá para pegar ela como exemplo para você poder fazer uma comparação com a alimentação carnívora de outros animais. Nós temos dentes adaptados para onivoria, digamos assim. Ou seja, os dentes não são adaptados. Você consegue comer de tudo. E sobre se sentir culpado, você tem a ver também, em boa parte, com a evasão, né, o êxodo rural que aconteceu nos últimos 40 anos no mundo, né, não é só no Brasil, no mundo. Você teve com a urbanização, o aumento tecnológico, né, o aumento industrial e de mecanização do campo, você teve um aumento muito grande, né, um inchaço das áreas urbanas e um esvaziamento da área rural. E geralmente a nossa carne que a gente consome vem da área rural. A pessoa que desde criança convive com porco sendo abatido, com galinha sendo degolada, com boi sendo morto, essa pessoa ela tem uma dessensibilização. Assim como acontece dessensibilização com todos os grupos humanos. Né? Se você for olhar aldeias indígenas, quando eles caçam um bicho, não há uma sensibilização ali no nível, assim, óbvio, você tem uma questão de espiritualidade e obviamente que isso vai depender da etnia, tem etnia que vai dizer que tem alguma coisa, algum tributo a ser pago por aquele bicho, tem etnia que vai cagar, vai falar que não, foda-se, né, peixe, essas coisas, peixe também sente dor, peixe também é um bicho que possui ali até a sua senciência. Na Papua Nova Guiné, lá, no último Três Elementos, lá, o Paulo estava falando lá que alguns nativos da Nova Guiné, eles carregavam o porco vivo dentro de um saco de uma maneira extremamente cruel, e ele falava assim, pô, mata o porco, né, pelo menos para ele não sofrer, e aí o nativo falou assim, não, ele já está morto. Do ponto de vista espiritual, assim que ele foi caçado, ele já está morto. Então, qualquer outra coisa que aconteça não é coisa. Então, na prática, o que o conhecimento desses aldeões aí, desses nativos falou, meio que faz o porco sofrer mais e morrer agonizando. Mas na cabeça deles, não, porque dentro deles aquilo lá não é um sofrimento. Então tudo depende da interpretação que você dá, de como é a sua cultura, de como é a sua sociedade e da maneira como você vê. Se você pensar do ponto de vista científico, aí a gente sabe exatamente como são as sensações nervosas que a gente tem na gente e a gente sabe que há uma analogia muito grande entre isso e praticamente todos os vertebrados. Então a gente presume, né, até pelos gritos, agonias e olhares, que aquele bicho está sofrendo dor intensa e que aquilo lá está um grande sofrimento. Então, a gente presumindo essa coisa, a gente conclui esse tipo de coisa, aí a gente se sensibiliza. Agora, a gente não pode ignorar esse fato de você ter esse êxodo rural e para as grandes cidades, porque o que acontece? Aí a gente tem um efeito contrário. As pessoas que vivem nas cidades não têm essa convivência com os animais para abate que faz com que eles possam se dessensibilizar. Então, eu nunca vi, por exemplo, um porco sendo abatido na minha frente. Entende? Coisa que eu teria visto. A minha bisavó já tinha visto várias vezes, entendeu? A minha mãe chegou a ver, acho que uma vez, eu não me lembro agora. Então eu provavelmente, se eu convivesse com porcos, eu ia parar de comer carne de porco. Ou ia me sentir profundamente culpado, porque ia existir essa questão da dessensibilização que eu não passei. Nós, daqui na cidade, a gente pega a carne do açougue. Ela já vem morta. Né? Ela já vem cortada, ela não vem com cara, não vem com rosto, não vem com olho, não vem com nariz, não vem gritando. Então a gente não vê isso.
Então, nas grandes cidades, há uma tendência de aumento nessa questão do veganismo nas pessoas que presenciaram ou que viram vídeos e tomaram conhecimento das maneiras em que são feitos, que lembram que a carne não vem do isoporzinho, da bandejinha, entendeu? Esse aqui é um grande ponto. Então, a culpa, ela não é inerente ao ato de comer carne. Ela não é inerente. Você vai perguntar para um caçador khoisan, ele vai dizer que não tem culpa nenhuma. Provavelmente. Você vai perguntar para um banto, um zulu, que vai comer, ele não vai ter culpa nenhuma. Você vai perguntar para um esquimó lá no Alasca que caçou uma foca. Cara, qual a culpa que eles têm daquela foca? Provavelmente nenhuma. E tô só restringindo a isso, tá? Eu tô só restringindo a questão que você perguntou da culpa. Não vou falar de indústria, dessas coisas todas, porque não foi a sua pergunta, tá? Christian Renosto. Eu via abate de porco e boi quando trabalhava no frigorífico. É horrível, mas sempre comi carne. Então temos aí uma pessoa que via os animais sendo mortos, né? É horrível e continuou comendo carne. Então... o Ronaldo Lima aqui. Nunca vi um porco sendo abatido, mas já ouvi muitas vezes. Porque quando acontecia lá no sítio do vovô, eu sempre corria para longe. Pois morria de pena. É horrível, eles choram. Sim, e ouvir o porco sendo abatido eu já ouvi uma vez. Eu não sei se ele estava sendo abatido ou se ele estava sendo castrado. É uma boa pergunta, mas eu acho que ele estava sendo abatido. É realmente horrível, porque o porco ele grita que nem gente, né? Mas vamos lá.